Evolução ou providência? Interações entre Yuval Noah Harari e Orígenes. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de propor uma interação de pensamento entre o escritor Yuval Noah Harari, deste livro aqui, Uma Breve História da Humanidade Sapiens, que é um grande best-seller atual no mundo que a gente vive, e o autor cristão muito antigo chamado Orígenes, que já é um autor clássico dentro da ideia do cristianismo, ok? Eu gostaria de propor para vocês, então, algumas interações no pensamento destes dois autores, mas antes disso vou propor que vocês conheçam eles um pouquinho melhor, caso não o conheçam, tá bom? Então, começando aqui pelo Yuval Noah Harari. Então, aqui se diz que ele nasceu em Haifa, Israel, no ano de 1976. Ele é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sapiens, uma breve história da humanidade, foi lançado originalmente em Israel em 2011 e logo se tornou um best-seller internacional, sendo publicado em mais de 40 países. Milhares de pessoas fizeram o curso online do professor Harari sobre a história da humanidade e suas palestras no YouTube tiveram centenas de milhares de visualizações em todo o mundo. Recebeu o prêmio Polonsky por criatividade e originalidade nas disciplinas humanísticas em 2009 e depois em 2012. Então estamos aqui diante de um escritor da nova geração, um escritor conectado à internet, um escritor com gabarito, doutorado em uma das maiores universidades do mundo, a Universidade de Oxford, e uma pessoa aí já com grande reconhecimento na comunidade acadêmica e na comunidade de uma forma geral, falando do assunto, né, que é do seu maior interesse, a história da humanidade. Pelo que eu consegui perceber da leitura desse livro, ele é uma pessoa que tem uma filosofia cética, evolucionista, ateísta, científica, etc. E então isso apela muito aí, né, ao modo de pensar atual de muita gente da nossa sociedade. E eu gostaria de contrastar o pensamento do Harari com o pensamento de Orígenes. E aí eu vou ler para você aqui um pouquinho da biografia do Orígenes, tá bem? Orígenes de Alexandria nasceu no ano 185 da era cristã, morreu no ano 254. Já um camarada bem antigo, né? Provavelmente entre os primeiros cristãos, né? Daí segundo século estamos falando, né? Nasceu em 185. Então como é que se descreve o Orígenes de Alexandria? Catequista, teólogo e exegeta. É considerado o fundador da ciência bíblica. Marca fundamental de sua obra é a tentativa incessante de compatibilização das culturas cristã e clássica, que se mesclam em sua vida desde o nascimento. Com o pai estuda as escrituras, e dele recebe a educação helênica. Na juventude, dedica-se à catequese e ao ensino da gramática. Profundamente convencido da necessidade de tornar o cristianismo assentável ao ambiente intelectual de sua época, empreende atividades que vão do estudo da filosofia ao ensino superior, passando pela arqueologia e pela crítica textual. Cria o Didaskaleion, centro de estudos dirigido a inserir o cristianismo no panorama cultural clássico. A partir dali, difunde sua metodologia exegética, fundada na cuidadosa busca do sentido literal, em função do diagnóstico mais preciso dos sentidos alegórico e tipológico do texto. Sua extensa obra literária, talvez a maior da antiguidade, compreende a Hesapla, ou alguns dizem Hesaplá, que é o quê? Monumental obra de crítica textual do Primeiro Testamento, comentários escriturísticos e tratados sistemáticos, além de homilias e lições exegéticas. Esse livro que eu tenho em minhas mãos aqui é o livro dele chamado Contra Celso, que inclusive é um livro muito interessante na história do cristianismo, e aqui vai se explicar o seguinte. Na obra apologética Contra Celso, do ano cerca de 248,
Orígenes refuta as críticas do filósofo pagão, de cuja origem pouco se sabe, e de cuja obra só se tem notícia pela refutação que recebe. Movem-se ambos na atmosfera eclético-platônica, e é a partir dessa herança cultural que se esforçam cada qual para desbaratar ou justificar a herança judaico-cristã. Enquanto Celso explica a proximidade entre ambas por uma falta de originalidade dos judeus e cristãos, agravada por sua pretensão no sentido contrário, Orígenes inverte o argumento e faz de Moisés o filósofo primigênio, cuja sabedoria, o Logos, se manifesta secundariamente a todos os povos e nações, e em sua plenitude na vida de Jesus e dos seus seguidores. Então, basicamente, nós temos aqui, na interação entre esses dois autores, a interação entre dois gigantes intelectuais. Um da antiguidade, outro da atualidade. Um daquela coisa assim do cristianismo primitivo, o outro de uma sociedade pós-cristã, ateia, cientificista e etc. E eu gostaria de propor então algumas interações de pensamento entre a obra destes dois autores. Esse vídeo é um vídeo bem introdutório, bem simples, para tratar de algumas questões aí da interação entre o pensamento desses dois homens. A gente poderia aprofundar bastante o estudo tanto de um quanto do outro. E aqui eu gostaria de ler para você um pouquinho do que o Harari tem a nos escrever no seu livro. A partir da página 19 ele diz o seguinte: um dos usos mais comuns das primeiras ferramentas de pedra foi abrir ossos até chegar ao tutano. Alguns pesquisadores acreditam que esse foi o nosso nicho original. Nicho de alimentação, né? O que a gente comia. Assim como os pica-paus se especializaram em extrair insetos dos troncos das árvores, os primeiros humanos se especializaram em extrair o tutano dos ossos. Mas por que o tutano? Aí o Harari explica. Bem, suponhamos que você esteja observando um bando de leões abater e devorar uma girafa. Você espera pacientemente até que eles terminem. Mas ainda não é a sua vez, porque primeiro vêm as hienas e os chacais, e você não ousa se meter com eles, e eles reviram as sobras. Só então você e seu bando ousam se aproximar da carcaça, olhando com cuidado à sua volta, a explorar o único tecido comestível que restou. Isso é essencial para entender nossa história e nossa psicologia. A posição do gênero Homo na cadeia alimentar era, até muito pouco tempo atrás, solidamente intermediária. Durante milhões de anos, os humanos caçaram criaturas menores e coletaram o que podiam, ao passo que eram caçados por predadores maiores. Somente há 400 mil anos que várias espécies de homens começaram a caçar animais grandes de maneira regular. E só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, esse homem saltou para o topo da cadeia alimentar. Esse salto espetacular do meio para o topo teve enormes consequências. Outros animais no topo da pirâmide, como leões e tubarões, evoluíram para essa posição gradualmente ao longo de milhões de anos. Isso permitiu com que o ecossistema se desenvolvesse de forma a compensar e equilibrar, que impediam que leões e tubarões causassem destruição em excesso. À medida que os leões se tornavam mais ferozes, a evolução fez as gazelas correrem mais rápido, as hienas cooperarem melhor e os rinocerontes se tornarem mais mal-humorados. Diferentemente, a humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de se ajustar. Além disso, os próprios humanos não conseguiram se ajustar. A maior parte dos grandes predadores do planeta são criaturas grandiosas. Milhões de anos de supremacia os encheram de confiança em si mesmos. O Sapiens, diferentemente, está mais para um ditador de uma república de bananas. Tendo sido até tão pouco tempo atrás um dos oprimidos das savanas, somos tomados por medo e ansiedade quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas, de guerras mortais a catástrofes ecológicas, resultam desse salto apressado.
Bom, essa narrativa do Harari é uma narrativa comum entre os evolucionistas para explicar aí várias questões da interação entre o ser humano atual e o seu ambiente e a questão aí de inúmeras desenvolvimentos relativos à ideia da evolução da espécie e tal, e como que o ser humano veio a ocupar a posição na cadeia alimentar que tem hoje, etc, etc, etc. E ele coloca ali a visão dele. Ele é um camarada bem humorado, o livro dele é muito bem escrito, é muito interessante. É uma história, obviamente, contada dentro de um paradigma evolucionista de milhões de anos e etc. E aí, em algum momento, havia várias raças humanas e o Homo sapiens prevaleceu sobre essas outras raças humanas, não sem alguma miscigenação. Então, o Homo sapiens ainda tem traços de homem de Neandertal e Homo erectus e outros tipos de humanidades que existiam por aí. Mas o Homo sapiens prevaleceu sobre todas elas, e por causa de uma revolução cognitiva que é inexplicável, que provavelmente aconteceu por algum tipo de mutação genética, o Homo sapiens conseguiu se tornar mais inteligente do que os demais seres humanos, aliás, e também do que os demais seres de uma forma geral, e outros humanos também, porque o Harari considera que existiam várias raças humanas antes do Homo sapiens prevalecer, e aí isso explica então a ascensão do ser humano ao topo da cadeia alimentar e para se tornar aí o grande predador do mundo, ainda que não seja assim o mais forte em termos corporais, vamos pensar assim, né? Se colocar um ser humano para brigar com um leão, dificilmente o ser humano vai tomar a melhor nesta briga, mas obviamente que meia dúzia de homens com pensamento lógico, racional e conhecimento e tal, conseguem matar um leão, por exemplo, com relativa facilidade, ok? Bacana. Então, basicamente, aí tá aí o pensamento do Yuval Noah Harari a respeito desse assunto. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre alguma abordagem do Orígenes, neste livro aqui, Contra Céus, que tem um pouco a ver com essa questão como um todo. E ali, basicamente, o Orígenes escreve o seguinte: não vê que Deus, querendo que a inteligência humana se exerça sobre todos os aspectos para não ficar ociosa e ignorante das artes, criou o homem indigente. Assim, sua própria necessidade o obriga a inventar artes, umas para se alimentar, outras para se defender. Para os que não estudam os mistérios divinos nem a filosofia, seria melhor ficar na necessidade, para empregar sua inteligência na invenção de artes, pois a abundância faz esquecer inteiramente a inteligência. A necessidade do que é necessário à vida, portanto, produz a cultura dos campos, da vinha, as hortas, a técnica da madeira e a do ferro, que fabricam instrumentos para as artes que servem à aquisição do alimento. A necessidade de se proteger introduziu a tecelagem, depois a cardação e da fiação, a arte de construir, e dessa forma a inteligência se elevou até a arquitetura. A necessidade do que é necessário fez transportar pela navegação e a pilotagem os produtos de certas regiões para as que não as possuíam. Razões a mais para admirarmos a providência, que para benefício do ser racional, criou o desguarnecido em comparação com os animais sem razão. Os animais sem razão, por não terem aptidão para as artes, têm seu alimento já preparado. E têm uma proteção natural, pois são providos de pelos, penas, escamas e conchas. Basta isso para respondermos às palavras de Celso. Nós, à custa de fadigas e sofrimentos contínuos, garantimos com grande sacrifício o nosso alimento. Para eles, tudo cresce sem sementeira e sem lavoura. Tá aqui uma explicação, assim, basicamente do mesmo fenômeno que o Harari ali explica e coloca, a questão da cadeia alimentar e da alimentação humana, colocado de uma perspectiva diferente. O Orígenes diz que Deus criou o homem mais fraco que certos animais para que o homem tivesse que pensar e construir soluções para se alimentar e se abrigar, e com isso o homem eleva a sua própria natureza, né? E eleva a sua condição de vida até as artes para se alimentar e para se proteger, e isso vai conduzir vamos pensar assim, a um amadurecimento da existência humana na Terra em relação à produção e à proteção, que vai além da questão dos animais. É interessante isso, né? Depois ele continua falando sobre esse assunto, e basicamente ele diz assim, olha...
A natureza deu a eles, aos animais, armas que estão imediatamente à sua disposição para nos submeter sem dificuldade ao seu domínio. Também aí vemos como na inteligência nos foi dado um grande auxílio superior a todas as armas de que os animais ferozes parecem munidos. De qualquer forma, embora mais frágeis corporalmente do que muitos animais e bem menores do que alguns, dominamos pela inteligência as feras e prendemos em caça os enormes elefantes. Os que a natureza fez domesticáveis, nós os domesticamos com brandura. Contra aqueles que naturalmente não o podem ser, ou que uma vez domesticados não pareceriam dever ser de alguma utilidade, cuidamos tão bem de nossa segurança que quando queremos mantemos presas estas enormes feras. E quando precisamos nos alimentar dos seus corpos, nós os matamos tão facilmente quanto aos animais domésticos. O Criador, portanto, colocou-as todos a serviço do animal racional e da sua inteligência natural. Para certos fins, utilizamos, por exemplo, os cães para guardar os rebanhos de ovelhas, de vacas e cabras, ou as casas. Para os outros, os bois, para lavrar a terra. Para os outros, as bestas de carga, para transportar fardos. E dizem que as raças de leão, urso, pantera e javali, e animais desses gêneros, nos foram dadas igualmente para desenvolvermos o germe de coragem que possuímos. Veja que questão interessante, né? O Orígenes ele faz uma leitura mais providencial e criacional da situação na qual o homem vive em meio aos animais. E ele diz assim, tudo gira em torno do animal racional. O animal racional ele consegue domesticar alguns animais, e aos que ele não consegue domesticar, ele consegue matar com também tranquilidade e facilidade, por causa da natureza da inteligência que Deus lhe concedeu pela providência. Então, basicamente, nós temos aqui uma mesma história sujeita a dois paradigmas diferentes. O Harari representa um paradigma, vamos pensar assim, contemporâneo, cientificista, ateísta, naturalista, em grande medida. E o Celso, também, lá o filósofo pagão que escreve contra o Orígenes, ele também, vamos pensar assim, é uma gênese desse pensamento que vai amadurecendo o pensamento do Harari. Entretanto, o Orígenes ele responde ao Celso e também nos dá a razão para responder ao pensamento do Harari. Porque, veja, toda esta, vamos pensar assim, cosmovisão evolucionista, ela tem uma história muito sedutora, muito fascinante, muito intrigante, que tem o seu sentido, que tem a sua explicação a respeito da existência do mundo. Entretanto, apesar disso, sempre permanece o dilema da origem primordial das coisas. Porque ainda que você consiga pressupor que o ser humano, por exemplo, ele existe como fruto de uma evolução de milhões de anos, de onde que existem milhões de anos? Milhões de anos do quê? De onde veio esta evolução ou esta realidade para que pudesse então haver qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de história, qualquer tipo de qualquer coisa? Certo? É a grande pergunta, né? Por que existe alguma coisa ao invés do nada? E aí fica aquele grande paradigma também que o William Lane Craig gosta de colocar, o princípio Kalam, para falar da existência de Deus. Nada que venha a existir é desprovido de causa. Tudo o que vem a existir tem uma causa. O universo veio a existir. O universo tem uma causa. E Deus é apontado como esta causa. E por isso ele tem que o quê? Ser alguém fora do universo, prévio ao universo, não limitado por condições de tempo e espaço e etc. Ok? E basicamente a partir disso aí estão as intuições fundamentais a respeito de Deus, que vai criar o universo. Claro, existe muita discussão entre alguns cristãos a respeito do criacionismo, do evolucionismo ou de um evolucionismo teísta. A gente vai trabalhar um pouco mais essas discussões com o tempo dentro desse canal, essa é uma discussão que muito me interessa, mas basicamente hoje eu simplesmente quis aguçar a curiosidade de vocês a respeito do pensamento desses dois gigantes intelectuais, um contemporâneo, outro clássico, um materialista e ateísta, outro supernaturalista e cristão, para que você também possa ter subsídios para tomar a sua decisão. Se você crê em uma coisa ou outra, em um paradigma ou outro, essa liberdade foi nos concedida, seja pela natureza, seja por Deus.
para que a gente também possa desenvolver a nossa identidade diante da nossa compreensão da realidade, ok? Então fica aí, vou deixar também um link para a aquisição dos livros, se vocês quiserem se aprofundar no pensamento desses dois grandes intelectuais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se a providência quiser.